Somos rádio e TV web de Tianguá, Ceará, Brasil, para o mundo. Ibivox, atração por você. Baixe o aplicativo Ibivox no seu smartphone. É grátis. Ibivox, rádio e TV web, atração por você. A partir de agora na Ibivox, Papo Livre. Apresentação, Dorinha Veras. Olá, muito boa noite. 20 horas e 14 minutos em Tianguá. Muito bem-vindos, muito bem-vindas a você que nos acompanha pela internet, pelo aplicativo Ibivox. A atração por você. Um super abraço. Muito obrigada pelo carinho, por mais uma vez estar aqui conosco. Hoje, quarta-feira, 18 de março do ano de 2020. Programa Papo Livre, edição número 6. Muito obrigada a vocês, porque são responsáveis por esse programa, pelo sucesso, pelo índice de audiência que temos alcançado. Muito boa noite, começa agora o programa Papo Livre, que está sendo transmitido pelo aplicativo, como já falei, pelo aplicativo oficial Ibivox, também pelo nosso Facebook Ibivox e pelo YouTube. Você pode ir lá deixar o seu like, deixa a sua curtida, compartilha o nosso vídeo, e que possamos levar as nossas mensagens para muita gente. Olha, estamos falando em nome de Eletrociclo Moraes. Um abraço para toda a equipe da Eletrociclo Moraes, na pessoa do Paulo Moraes. Estamos trabalhando em nome da Changlass. Está conceito em vidro, está localizada no bairro Freixeiras, aqui em Tianguá, Portal da Beleza, Salão Portal da Beleza. Um super abraço a toda a equipe, Itamar, Kelviane, a todos. Muito obrigada pelo carinho. Laboratório Cearense, com lojas, aliás, com laboratórios aqui em Tianguá, Viçosa do Ceará e nas demais cidades da Serra, Ibiapina, São Benedito, Ubajara, também em Frecheirinha. Abraço também ao pessoal da GT Story. Um beijo especial para a Gleice, proprietária da GT Story. Está localizada ao lado do Bradesco aqui em Tianguá e tem loja também no Ibiapaba Shop. Felipe Frota, nutricionista, grande parceiro, que inclusive estará conosco no dia 8 de abril, aqui no programa Ibivox, trazendo muitas informações relacionadas à nutrição. Bipolar Moda está localizada de frente à Praça dos Eucaliptos, parceiros também aqui da gente. Patrícia Mapurunga Fotografias, na hora de fotografar, na hora de registrar os momentos especiais da sua vida, a Patrícia Mapurunga Fotografias, de Viçosa do Ceará, é excelente no assunto. É ela que faz as fotos da Marina. Flor de Junho Story. Você pode acompanhar tudo que tem lá de especial. Tem muita coisa bacana. Tem lingeries, tem bijuterias, tem uma infinidade de coisas na loja online, na Flor de Junho, segue no Instagram. O IAPD, Instituto de Apoio à Pessoa com Deficiência em Viçosa do Ceará, também nosso parceiro. Muito obrigada a todos que compartilham dessa missão, que é levar o Papo Livre a toda a região Ibiapaba. A nossa vitrine da Ibiapaba é o Papo Livre. Bom, o programa é de entretenimento, diversão, entrevista, mas que não posso, na condição de profissional da comunicação, não podemos deixar de abordar o tema que está sendo discutido, que está dominando o mundo, que é a pandemia do novo coronavírus. E a gente não pode deixar, nós como meios de comunicação, não podemos deixar de falar desse assunto. Hoje teríamos uma convidada que estaria presente aqui no nosso programa, mas que não pode estar por estar se recuperando de uma cirurgia. Então, nesse processo pós-cirúrgico, não pode se deslocar, principalmente nesse momento. Então, o momento é de união, né, para a gente começar a abordar outros assuntos, para falarmos desse assunto, como citei, que domina o mundo, é preciso entender, o passo principal é que o momento é de união, né, que possamos ter essa consciência de preocupação com o próximo, essa necessidade de pensarmos no outro e nos colocarmos no lugar.
se nos preocuparmos diante de tudo que está acontecendo, se pensarmos no nosso próximo, se essa preocupação ela for além de mim, se você conseguir pensar além de você, os nossos resultados serão mais positivos. Toda essa crise pode ser bem mais breve. E a gente também tem que valorizar nesse momento, sem dúvida nenhuma, todos os profissionais da saúde, que estão desempenhando um papel de excelência e que é fundamental para fazer parte nesse momento que diz respeito à higienização e atender o que as autoridades governamentais estão propondo e estão orientando na prevenção da doença. Mas eu quero destacar no programa de hoje, e não falar apenas sobre esse tema, mas também abordar o assunto, abordar outros assuntos, e quando tratarmos desse assunto, coronavírus, ele será tratado de uma forma diferente, com outro ponto de vista, mostrando também experiências positivas. Mas como? Como que nós iremos tratar de experiências positivas diante dessa situação que preocupa a todo mundo? A gente vai mostrar isso no decorrer do nosso programa. Você pode continuar aí acompanhando, inclusive a você que nos acompanha pelo Facebook, deixa o seu comentário, dá a sua opinião também, que ao longo do programa a gente vai ver aí, você diz de onde está nos acompanhando, dá a sua opinião. Se de repente você tiver alguma dúvida, exatamente, os comentários, essas opiniões no Facebook. Se de repente você tiver alguma dúvida, pode estar deixando, mas nem sempre teremos as respostas. Podemos buscar e trazer em uma outra oportunidade. Mas a gente vai, como eu já havia falado, vamos abordar esse assunto de uma forma diferenciada e trazendo esses pontos positivos com informações aqui dentro do nosso programa. Você vai acompanhar como é que pode ter essas informações positivas. 20h20. Bom, vamos destacar, para começar, algumas medidas de prevenção em relação ao coronavírus e que as cidades da Ibiapaba decretaram como um plano de contingência ou nos decretos de estado de emergência de saúde. Também teremos, dentro do nosso programa, algumas notícias sobre a pandemia em nível de Brasil e do mundo. Esses aqui são alguns dos assuntos. Nós iremos falar do assunto de uma forma geral, a nível de Brasil e do mundo, mas também iremos falar o que as cidades da Serra da Ibiapaba decidiram e terão como medidas. Mas vamos trazer agora às 20h21 uma notícia boa, né? Claro. Açude Jaburu-1 ultrapassa a marca dos 70%. Isso é uma notícia maravilhosa. A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos divulgou no último domingo, dia 15, que o açude Jaburu-1 ultrapassou a marca dos 70% do seu volume. Olha que fantástico. O açude abastece os municípios, são 8 municípios da Ibiapaba, da região, que são beneficiados pelo açude Jaburu-1. Os dados naquele dia apontavam para 75,45%. Hoje o açude está com 71,40%. E em comparação com o mesmo período do ano passado, no mês de março, o reservatório, com 39,35% de sua capacidade, foi superado com 70% em 28 de maio. De 2014 a 2018, o reservatório sempre esteve abaixo dos 50% de sua capacidade total, chegando em fevereiro de 2017 à marca de 13,02% do seu volume. Então, melhorou bastante nos últimos 2 anos. Que incrível, né? Isso aí a gente vê pelo volume de chuvas. A última vez que o açude Jaburu-1 sangrou foi em 9 de agosto do ano de 2011. E por falar em açude, sobe para 24 o número de açudes sangrando no estado do Ceará. Os últimos 3 a superarem a capacidade máxima foram Itapajé, que fica em Itapajé, Trici, em Tauá, e Valério, que fica em Altaneira. Outros 5 açudes, Angico, Arrebita, Gavião, Jatobá 2 e Trapiar 3, estão com volume superior aos 90% da sua capacidade. As chuvas têm sido boas no Ceará e, de acordo com a FUNSEMI, o estado registrou chuvas
em pelo menos 135 municípios. Aí foi o registro em 135 municípios entre 7 horas da última segunda-feira, dia 16, e 7 horas de ontem. Esse cenário estabelece o 5º dia consecutivo de chuvas e registradas aí em 100 municípios cearenses. 20 horas e 24 minutos e a gente continua ainda falando sobre esse assunto, que é muito importante, é uma notícia boa. Hoje, por exemplo, choveu em 59 municípios, de acordo com a FUNSEM. E até sexta-feira há registros de eventos de chuva no estado do Ceará. Então aí, para a galera que amanhã é feriado, né, para quem pensa de emendar, tem previsão de chuva, mas também tem toda essa questão da cautela, da prevenção, que como iniciamos falando, é o assunto maior que dentro do nosso programa e continuaremos abordando durante todo o curso, mas que feriado que seja, né, não seja, a gente vai falar ao longo do programa, que os feriados não sejam esse atrativo para passeio e juntar aí com o final de semana, mais de prevenção, de estar junto com a família, enfim, vamos abordando ao longo do programa. Bom, destacar mais uma vez às 20 horas e 25 minutos que você nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Você segue a nossa página no Facebook, a página oficial IBVOX. Você também pode ativar a notificação lá no YouTube. Você pode, como é que... É isso, né, Djavan? Ativar o sininho para ficar recebendo as notificações do nosso programa. E aí vale também lembrar toda a programação IBVOX. Nas segundas-feiras você tem, às segundas-feiras, o programa Esporte Ibiapaba com o Naldinho. Aqui na nossa tela você está vendo o Esporte Ibiapaba com o Naldinho Bevilacqua. Na terça-feira tem Djavan Santos com música ao vivo, artistas regionais, muita alegria, muita coisa bacana para você. Nas quartas-feiras, às 20 horas, tem Papo Livre com Dorinha Veras. Estamos aqui nesse momento com esse programa incrível. Nas quintas, tem programa Ciclismo e Saúde com o Edivaldo Araújo, também das 20 às 21 horas. Continuando aqui com o nosso programa, olha, vamos falar o seguinte, gente. Novamente, falando agora de uma forma mais profunda sobre o coronavírus, o Covid-19, que está infelizmente assolando o mundo e preocupando a todos nós, né, todos os países, todos os estados, todas as cidades brasileiras, e que tem aí levado a todos tomarem medidas de proteção. Gente, é tanta notícia, tanta informação sobre esse assunto, que a gente fica com dificuldade de selecionar as notícias. Ontem tivemos a primeira morte no Brasil, em São Paulo, e hoje à tarde, infelizmente, mais 2 pessoas morreram em São Paulo devido ao coronavírus. Eu citei aqui, 3 mortes, no entanto, acabo de receber aqui da nossa produção a confirmação de uma 4ª morte, também ocorrida no estado de São Paulo. Então, totalizando aí 4 mortes que ocorreram no estado. E pela manhã, a informação de que o general Heleno, ministro-chefe de Gabinete de Segurança Institucional, divulgou em seu Twitter que testou positivo para o coronavírus. Você vê aqui na tela, inclusive no seu Twitter, informo a mensagem do general Heleno. Informo que o resultado do meu 2º exame realizado no HFA acusou positivo. Aguardo a contraprova da Fiocruz. Estou com febre e não apresento qualquer dos sintomas relacionados ao Covid-19. Estou isolado em casa e não atenderei telefonemas. Para você que nos acompanha, que ouve pelo aplicativo, estou sem febre, exatamente. Estou sem febre e não apresento qualquer dos sintomas relacionados. Aqui a produção fazendo uma correção. Para você que nos acompanha pelo aplicativo, eu li aí a mensagem transmitida pelo general Heleno, ele que é ministro-chefe de Gabinete de Segurança Institucional do governo e que hoje pela manhã colocou essa mensagem no seu Twitter. Também aqui, à tarde,
nessa informação seguindo aqui, à tarde a contaminação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro durante a apresentação de novas medidas federais de combate à Covid-19. Com a contaminação de Bento Albuquerque, 17 integrantes da comitiva do presidente Jair Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos, no início desse mês, testaram positivo para o coronavírus. Só repetindo aí o número, são 17 integrantes. Bolsonaro, contudo, informou que os 2 testes que realizou deram negativo. Também à tarde, aqui no Ceará, a vice-governadora Isolda Sela, aqui do estado do Ceará, teve diagnóstico positivo para o coronavírus. O marido dela, o ex-prefeito de Sobral, Veveu Arruda, também foi diagnosticado com o coronavírus. E aí você vê aqui na tela também a foto, né, da Isolda Sela e a mensagem. Informo a todos e todas que realizei exame para o Covid-19, cujo resultado foi positivo. Meu esposo, Veveu, também teve diagnóstico positivo para a doença. Desde que os primeiros sintomas começaram a aparecer, já vínhamos em isolamento domiciliar, onde permanecemos agora. Estamos bem, estamos informando as pessoas que tiveram contato conosco antes dos sintomas para que cumpram o necessário isolamento domiciliar para se proteger e proteger os outros. Aproveito para enfatizar aos cearenses a necessidade de tomar os cuidados, evitando sair de casa e adotando as medidas de higienização. A situação envolvendo o coronavírus é muito delicada e já atingiu o mundo inteiro. A melhor medida é a prevenção. Sejamos solidários. Essa é a mensagem da vice-governadora do estado do Ceará, Isolda Sela. Bom, então, às 20h30, nós também, IBVox, reforçamos essa mensagem de que não somente os hipnáticos, né, mas todas as pessoas que possam ficar em casa o tempo que for necessário para evitarmos a propagação do vírus. E aí, isso é para o bem de todos. Mas temos uma questão, tem muita gente que precisa sair de casa. O mundo não parou. Muita gente precisa sair de casa porque precisa trabalhar, precisa trazer o pão, o alimento para casa. E aí, é nessa hora que precisamos intensificar o nosso amor ao próximo. A preocupação de estar sempre cumprindo as medidas preventivas. E essas medidas, você continue acompanhando o nosso programa que iremos trazer. É óbvio que elas se encontram em todos os grupos de WhatsApp, encontram-se em todos os meios da mídia, se ligamos todos os canais de televisão, estamos vendo. Mas sempre repetir é importante, fazer muito mais. E o nosso programa está tentando abordar esse assunto de uma forma mais serena, de um ponto de vista diferente, para que possamos entender e também praticar de uma forma bem mais plausível. Olha, o governo federal já pediu ao Congresso para reconhecer estado de calamidade pública em razão da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Em São Paulo, o governador João Dória determinou o fechamento de shopping centers da região metropolitana, além do fechamento gradual das escolas estaduais em todo o estado entre os dias 16 e 23 de março, a partir de quando as aulas serão totalmente suspensas. O governo de Goiás, Ronaldo Caiado, determinou o fechamento do comércio. Em Porto Alegre, também houve determinação para o fechamento de lojas de shopping. Só citando aí, no caso, algumas das centenas de medidas tomadas no Brasil. Só para confirmarmos aí que é, de fato, uma situação muito, muito delicada e deixa de ser um problema lá longe do outro, da China, da Itália, do estado de Goiás ou de São Paulo, e é um problema nosso. É meu, é seu que está nos assistindo, é seu que também está nos ouvindo. Gente, a situação é muito delicada, principalmente por causa da saúde, e que está em primeiro lugar. E como consequência dessas restrições e quarentenas, é que a gente precisa ter bastante cautela. Em outros países,
pessoas não trabalham, né, a gente vai falar aqui, né, desculpa, fazendo aqui uma correção, por conta de tudo isso, o que mais preocupa, o que mais é chocante para que as pessoas possam aderir a todas essas medidas preventivas de quarentena, de restrições, é o emprego, né? Na hora de se discutir o emprego, como eu citei anteriormente, que as pessoas precisam trabalhar, precisam ter o seu alimento garantido de todos os dias. Em outros países, as pessoas não trabalham de carteira assinada, como aqui no Brasil. E aí, lá, elas recebem por hora. Como estão saindo para trabalhar, quando estão saindo para trabalhar, recebem, quando não estão trabalhando, não recebem. O que é muito diferente da nossa realidade. Na contramão disso, a Amazon deu uma boa notícia, que devido ao aumento excessivo de compras online, a empresa vai contratar 100 mil novos empregos devido à demanda em seus armazéns. Né? Uma notícia muito interessante. Outra notícia boa é que o Facebook anunciou ontem, dia 17, a criação de um programa para ajudar micro e pequenas empresas a manter suas operações durante a crise do coronavírus, que tem um potencial de prejudicar o lucro de pequenos negócios por conta da quarentena realizada em cidades ao redor do mundo. De acordo com a empresa Facebook, 100 milhões de dólares serão investidos na iniciativa, tanto em dinheiro em espécie como créditos para publicidade que poderão ser utilizadas na plataforma. Esse valor será dividido entre 30 mil pequenas empresas, né? E todo mundo, né, tentando fazer algo para amenizar o problema. 20 horas e 35 minutos, e aí voltando aqui, trazendo essas informações, continuando com essas informações, aliás, acerca do mundo e, como falei, do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou medidas também adicionais para amenizar os impactos da pandemia do novo coronavírus na economia americana. Em pronunciamento, na noite dessa quarta-feira, Trump informou que irá substituir a administração de pequenos negócios, a Agência Federal de Suporte a Empreendedores de Pequenas Empresas, a fornecer capital e liquidez às empresas afetadas, que receberá fundos adicionais de 50 bilhões de dólares. E aqui, em nível de Brasil, vindo aqui para a nossa realidade, o governo federal vai liberar 15 bilhões em benefícios de até R$ 200 para os trabalhadores informais e autônomos que perderam parte da sua renda devido à desaceleração econômica causada pela pandemia do coronavírus. O repasse será liberado nos próximos 3 meses através de uma medida que será assinada, né, nessa quarta-feira, né? Deve ter sido assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, assim, a gente precisa ficar bastante atenta, né, com esses benefícios, essas liberações, mas que, se analisarmos aqui, ainda há um prazo, né, 3 meses aqui no caso, e que não sabemos exatamente como ela será feita. Mas a medida principal, o que podemos adotar hoje, sem dúvida nenhuma, é a prevenção que parte de cada um. Então, aqui a gente falou de soluções a nível de Estado, a nível de países, mas a gente traz soluções positivas que serão tomadas pelos governos e pela iniciativa privada. A gente vai falar agora de prevenção. O governo do Ceará preparou um vídeo informando sobre os cuidados que devemos ter. A gente pode, produção, acompanhar esse vídeo. A gente falou a nível de Brasil, a nível, né, de outros países. Agora a gente traz esse vídeo, que é a mensagem do governador do estado do Ceará, Camilo Santana. Prevenção ao coronavírus. Tome todos os cuidados. Para combater o coronavírus, a prevenção é fundamental. Juntos podemos reduzir os riscos de contaminação e mudar essa história. Saiba como agir. Lave as mãos com água e sabão ou use álcool gel. Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite multidões. Se apresentar sintomas, evite sair de casa, cumprimentar com beijos no rosto e aperto de mãos. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Não compartilhe objetos pessoais.
Caso apresente os sintomas, procure uma unidade de saúde. Em caso de dúvidas, acesse nossos canais de comunicação. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Muito bem, são 20 horas e 39 minutos. Você aí acompanhou, né, viu, para que você que nos acompanha pelo Facebook, também pelo YouTube, pode acompanhar o vídeo preparado pelo governo do estado do Ceará com medidas preventivas. Para você que está ouvindo o Papo Livre, nós estamos ouvindo e assistindo o Papo Livre, nós estamos falando em nome de Portal da Beleza, todos os nossos parceiros tem a logomarca da empresa, também contato, o endereço aqui no nosso rodapé do vídeo, você pode acompanhar, procura seguir nas redes sociais, Laboratório Cearense, também Bipolar Modas, GT Story, Flor de Júnior, Patrícia Mapurunga Fotografias, também Bipolar Modas, Charliane Biju, a todos, muito obrigada pela parceria. Bom, a gente vai também seguindo aqui com nossas medidas preventivas. São 8 horas e 39 minutos, 20 horas e 39 minutos. Você que nos acompanha pelo Facebook, deixa aí o seu like, deixa aí a sua curtida, compartilha o nosso vídeo. Vamos repassar para o máximo de pessoas essas informações. São informações que todo mundo já conhece, já ouviu, mas a gente pode levar essa informação de uma forma mais precisa, mais aproximada, né, com os nossos amigos. A gente vai agora conferir um áudio com uma participação, um depoimento sobre o assunto feita pelo Dr. Auricélio Fontinelli, que traz uma mensagem para todos os nossos ouvintes. Então, você que nos acompanha, continue aí ligado. Você que nos acompanha pelo aplicativo, enquanto aqui a produção prepara. Um grande abraço, obrigada pela audiência. Você que ainda não baixou o nosso aplicativo, você que nos acompanha pelo Facebook, baixe o nosso aplicativo. Lá você tem todas as opções de acompanhar o nosso programa, seja pelo Facebook ou YouTube. Só para ressaltar, eu quero só destacar aqui, esse colar que eu estou usando é de Charliane Biju, lindo, vejam só. Charliane Biju, brinco também de Charliane Biju. Muito obrigada pela parceria. 20 horas e 41 minutos, o áudio do Dr. Auricélio Fontinelli, que fala sobre essa situação, esse momento em que estamos vivenciando e o assunto coronavírus. Vamos conferir. Boa noite a todos os ouvintes da IBVox. Agradecer aí o convite da Dorinha Veras a participar do programa aí, num momento tão difícil para todo mundo, né? A população mundial hoje se vê aí nessa luta contra esse inimigo invisível, e a gente está passando por uma, hoje já dita como uma calamidade pública, já foi decretado pelo governo como calamidade pública, né? Então nós temos uma doença, que é Covid-19, que é causada pelo coronavírus, é uma doença da mesma linha das gripes, né? Só que com um vírus diferenciado, com uma alteração genética no seu DNA que o faz diferente e que tem uma letalidade e uma virulência maior. A gente se pergunta o que fazer para definir isso. A gente tem hoje a alergia, muito se confunde nos períodos de chuva. A gente tem muitas pessoas com quadro de alergia quando tem contato com mofo, com ácaro e com as florações de muitas árvores desse período. Então a gente tem, com o quadro de alergia, nós temos só os espirros, tosse, os olhos muitas vezes irritados e a coriza. Coriza, que é aquele líquido branco que sai, não é amarelado, é só o líquido claro. Já temos também nesse mesmo período as gripes, que são comuns no período de inverno aqui na nossa região, né? Que cursa com febre necessariamente uma febre baixa, tosse, né? Pode ser uma tosse produtiva com expectoração amarelada, com catarro amarelado ou esverdeado. Pode vir acompanhado de dor de cabeça, dor nos músculos e nas juntas também, certo? Mas a dor de garganta pode vir nesses casos. Agora, o coronavírus, é bom que a gente esclareça. O coronavírus, ele tem febre muito alta, tosse seca, dificuldade para respirar, que é a chamada dispneia no meio médico, né? E tem uma fadiga muscular, um cansaço muito grande no corpo.
É muito diferente das outras dois casos, da gripe e da alergia. Mas se você tiver febre alta, tosse seca e dificuldade de respirar, esse momento você tem que realmente ir até a unidade de saúde para poder fazer uma checagem, tá certo? Mas assim, em resumo, Dorinha, o que a gente tem que colocar é que o idoso, esse sim é um dos grupos de risco maior que nós temos, né? Os nossos avós, nossos pais, então tem que fazer o isolamento, mesmo dentro de casa, ah, tem que ficar em um quarto, afastado das outras pessoas, comer de uma forma dentro de um recinto que ele não possa ter contato com as outras pessoas que estão transitando nos mercados, na feira, na lotérica. Então, os nossos idosos eles têm que ser separados. A escola, a melhor coisa que tinha que ser feita realmente era fechar as escolas até para evitar o contato. As crianças elas apresentam poucas sintomatologia, mas eles servem como condutores da doença, né? Então, muitas vezes a criança tem a doença, não poucos sintomas, então ela vai transitando e repassando como transmissor para todos os outros da comunidade. As máscaras, elas são de indicação específica para o pessoal da área de saúde e pessoas com outras doenças. O teste, aí você só pode fazer naqueles casos suspeitos. Se estiver sintomático, e tem que só fazer, o paciente tem que estar em casa, né? O hospital, você só deve ir ao hospital se houver suspeita, se você tiver tido contato com algum caso confirmado, com aqueles sintomas que eu acabei de falar, febre alta e falta de ar, que são os dois sintomas que definem ah, uma suspeita, que é febre muito alta e a falta de ar, que é a famosa dispneia no meio médico, né? Viajante de qualquer lugar, ele tem que chegar de outro lugar, principalmente onde está acontecendo o caso, ele tem que ser isolado por pelo menos 7 dias, 7 a 10 dias. O viajante de lugar epidêmico, aí tem que ser 14 dias, que é o período máximo, é o período de incubação. É o tempo que o vírus se instala e começa a apresentar já os sintomas. Eventos, cancelar todos os eventos das aglomerações. Não podem ter eventos, certo? Os pacientes gripados, não visitar idosos. E o ideal é que se isolem por aí por uma semana, 10 dias e fiquem de uma forma mais cautelosa, né? É melhor ficar em casa. Quem tiver que tomar vacina influenza e antipneumococos, se for indicado, faça a vacina, até porque pode diminuir a imunidade, né? E acaba a pessoa tendo com uma outra doença, facilitando a entrada desse outro vírus. O ideal também é que evitar as aglomerações, restaurantes, cinemas, transportes públicos, ter muito cuidado com onde você está pegando, e é o que está sendo feito, que se chama de isolamento social, né? Agora é muito importante, são os cuidados de higiene. Lavar as mãos, o uso de álcool gel antes e depois de ir ao banheiro e antes de comer. Mas se não tiver álcool gel, use sabão, sabão e água, muito sabão e água também, certo? O importante é que estejam as superfícies de contato, maçanetas, corrimão, apoiadores dentro do transporte público, isso tudo tem que estar devidamente limpo, porque isso é um meio de contato também. Onde as pessoas seguram, têm um contato e isso pode ser um meio de transmissão. E sempre que você for tossir, isso aí já é regras de etiqueta, você tem que colocar o cotovelo ou o ombro na frente da boca ao tossir, né? Para que isso evite que você elimine gotículas e venha a contaminar as outras pessoas, tá certo? A síndrome gripal sem gravidade, como a gente já falou, os pacientes têm que permanecer em casa. Tomar um dipirona, se for alérgico, tomar o paracetamol ou outro antitérmico de sua preferência, mas tem que caprichar na hidratação e na alimentação, né? E o que nós estamos recomendando também é que não se tome ibuprofeno, pois esse também pode acelerar a multiplicação do vírus. E o que a gente tem que dizer para todos, Dorinha, é que nós estamos passando, talvez, por uma das crises humanitárias sem precedentes, né? E o mundo todo já declarou calamidade pública. Então a gente tem que evitar que esse surto entre num pico muito alto, que muitas pessoas cheguem no hospital com necessidade de atendimentos pacientes graves e com isso a gente sature as possibilidades de atendimento da nossa rede pública, tá certo?
Eu desejo a todos que nosso Deus nos ilumine e que traga logo a tranquilidade para os nossos lares e que o nosso povo da Ibiapaba possa passar por essa situação com o menor número de casos se a gente obedecer as normativas aí das instituições da saúde, tá certo? Das autoridades da saúde, autoridades sanitárias, tá certo? Um abraço, pessoal, boa noite, fiquem com Deus. Muito bem, a gente ouviu aí o doutor Auricélio Fontinelli, que trouxe um depoimento, trouxe a sua mensagem sobre o assunto, sobre essa crise, esse momento que nós estamos vivendo. E vale muito ressaltar, ele falou aí, muito importante, falou, né, que a gente precisa ter muita paciência, ter muita fé em Deus. Todas as medidas preventivas, tudo está acontecendo, muita informação, mas a gente não pode esquecer de forma nenhuma que as maiores... essas medidas, elas têm que ser decididas, tomadas por cada um de nós, fazendo a nossa parte. Jamais pensarmos, como eu ouvi, mas eu faço a minha parte e o outro não. Eu limpo as minhas mãos, lavo, passo álcool gel e pego na maçaneta da porta, entro no banco, circulo com pessoas. Se pensarmos assim, será muito pior. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Não temos condições, nós não temos a capacidade de saber o que o outro pensa. Não temos a capacidade de saber o imaginário da outra pessoa. Então, temos que pensar com o coração, agir de boa fé e pensar naquelas pessoas que nos cercam, nas pessoas que amamos. E se porventura eu estou num lugar que eu não tenho parentes, que eu estou em um outro canto, que eu não tenho muita... Haja com empatia com o ser humano. Isso é de pessoa para pessoa. Precisamos ter empatia pelo próximo, independente do grau de intimidade ou da relação que temos com ele. Precisamos respeitar até as pessoas que estão na rua. E aí vale salientar aí que a questão de tossir, né, de você colocar o braço e fazer da forma correta, isso estamos na rua, estamos em locais e que precisamos tomar essas medidas. Nós temos hoje, encontrei uma pessoa e quando veio de repente cumprimentar, que veio pegar na mão e abraçar, opa, desculpa, mas é que nós temos, graças a Deus, a educação de que temos que cumprimentar as pessoas pegando na mão, abraçando, e ainda precisamos nos adaptar e entender que esse período requer atenção e os cumprimentos sejam um pouquinho mais distantes. Bom, agora são 20 horas e 50 minutos, já são 20 horas e 50 minutos. Mandar aqui um abraço, olha, a Celina da Silva Moura diz, boa noite, Dorinha, estou assistindo o programa. Um abraço, Celina, muito obrigada por nos acompanhar. Compartilhe aí o nosso vídeo, tá, Celina, para os seus amigos, no seu Facebook. O Cleilson Santos, boa noite, muito obrigada pelo carinho. A Martinha Brito também nos acompanha lá em Viçosa do Ceará. Um abraço aqui, mas a todos vocês que nos acompanham, muito obrigada pelo carinho. Vamos seguindo aqui com as nossas informações aqui no nosso programa. Olha, além das medidas que foram tomadas, como a gente já citou a nível de Brasil e também do estado do Ceará, além dessas medidas tomadas aqui no nosso estado de prevenção ao novo coronavírus, o governo Camilo Santana pediu aos cearenses que se isolem socialmente até o domingo, dia 22, como estratégia para evitar a proliferação desse novo coronavírus no estado. A frase dele, meu apelo é que todos permaneçam em casa nos próximos 4 dias, disse em uma live em suas redes sociais no início dessa quarta-feira, dia 18. Camilo também anunciou outras ações no combate à pandemia no Ceará, como a autorização para a Secretaria de Saúde comprar ou alugar 600 novas UTIs para ampliar o espaço de atendimento em unidades públicas de saúde, incluindo respiradores, camas, entre outros. Ele diz, vamos quase que dobrar nossa capacidade de atendimento. É a retaguarda para receber aqueles casos mais graves, disse o governador Camilo Santana. Bom, aí tem um vídeo, se dá tempo a gente vai novamente ver esse vídeo. Olha, voltando, né, trazendo aqui mais para pertinho da gente, aqui em Tianguá, o município decretou estado de emergência. Por exemplo, a Secretaria de Trabalho e Assistência Social informou que estão suspensos até o dia 31 desse mês todos os serviços de assistência social, inclusive o atendimento ao público. Isso aqui na cidade de Tianguá. Todos os eventos planejados
entre os dias 18 de março e 29 foram cancelados. Ficam suspensos no prazo de 15 dias as aulas da rede pública municipal, os atendimentos do PAMMA, que é do Centro de Convivência dos Idosos, da Educação de Jovens e Adultos, e os demais atendimentos serão organizados para evitar a aglomeração de pessoas. E ainda por falar em coronavírus, o caso suspeito que havia aqui em Tianguá foi descartado e a Secretaria de Saúde do município já descartou ontem, em seu último boletim às 12 horas, que não há caso aqui na cidade. Bom, sobre essas medidas aqui na Serra da Ibiapaba, a gente vai agora dar um pulinho lá em Viçosa do Ceará, que também decretou situação de emergência na saúde pública no município. E entre as principais medidas, ficam suspensos o atendimento ao público entre os dias 18 e 1º de abril, nos órgãos da administração pública municipal. Serviços de caráter essenciais não serão alcançados por esse decreto. Os servidores municipais de Viçosa do Ceará, com idade igual ou superior a 60 anos e gestantes, são dispensados do comparecimento ao local de trabalho no período estabelecido. Ficam suspensas a emissão de alvará para a realização de eventos que proporcionem a aglomeração de pessoas. A realização de cirurgias eletivas no Hospital Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, as atividades de natureza esportiva, como também as aulas e as atividades escolares da rede pública municipal, estão suspensas. Isso no município de Viçosa do Ceará. 20 horas e 55 minutos em Tianguá. Continuando aqui sobre Viçosa do Ceará, um assunto que todo mundo estava aí empolgado, né? Muita gente gosta demais desse festival, é um atrativo da região, não só para a Serra da Ibiapaba, mas para todo o estado. O Festival Mel, Chorinho e Cachaça, edição 2020, que seria de 30 de abril a 2 de maio, também foi cancelado pela empresa por tempo indeterminado. O município de Ubajara também decretou estado de emergência em saúde, como a suspensão das reuniões públicas e privadas que participem mais de 50 pessoas, suspensão das aulas escolares durante 15 dias, suspensão do atendimento ao público por parte do município que aglomere mais de 30 pessoas e todo evento, festas, shows com mais de 50 pessoas, também foram suspensos lá no município de Ubajara. Já em Ibiapina, o governo municipal, por meio do prefeito Antônio Leandro Gomes Linhares, torna público o decreto de número 010/2020, que suspende até o dia 30 de março quaisquer atividades coletivas de natureza cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, com concentração de fluxo excepcional de pessoas. Bom, daqui a pouquinho a gente vai destacar as medidas de outras 5 cidades ibiapabanas e nesse momento eu quero mesmo agradecer a todos que participam do nosso programa, que acompanham aqui o nosso Papo Livre, que acompanham a IBVox, e quero agradecer aqui a algumas mensagens. Como eu falei para vocês, não somente dessa forma de pânico que a gente traz as informações, isso porque a TV já traz, as redes sociais trazem todas essas informações e que é um motivo de preocupação, mas não de pânico. E aí, quando eu falei lá no início que a gente traria mensagens positivas, você é de perguntar, mas como que você traz mensagens positivas? Que lições positivas podemos tirar desse momento? E aí eu consigo, sim, a gente consegue trazer, inclusive temos mensagem de um ouvinte que já participou do nosso programa, uma pessoa que colabora, que tenta aqui também trazer a sua mensagem para os nossos ouvintes de uma forma mais cautelosa. O Anderson Lima mandou a mensagem. Nesse momento, é muito importante que todos saibamos a verdade do que está acontecendo no mundo. É praticamente o equivalente à Terceira Guerra Mundial, só que dessa vez natural e biológica. A proporção que o Covid-19 tomou em forma de pandemia mostra o quanto somos frágeis. Essa doença ocasionará a morte de milhares de pessoas no mundo, e a maioria por falta de leitos hospitalares para executar a respiração mecânica. Os impactos vão além. Há um caos econômico se instalando no mundo. Milhões de empresas terão que encerrar suas atividades. Terá o efeito de bomba e temos que aprender com as experiências de países por onde o vírus passou primeiro e tomar as medidas que ajudaram e ajudam a combater o avanço do vírus.
E hoje, o remédio social é o isolamento público. As pessoas precisam entender a gravidade do momento. O isolamento freará o avanço da contaminação do vírus. Os governos estão paralisando aulas e acesso a praias, shoppings e dispensando alunos, professores e funcionários. Não estamos de férias, as pessoas precisam entender esse momento. Hoje devemos ficar em casa e só sairmos em caso de extrema necessidade durante as próximas semanas. Aí teremos a real extensão do problema. O importante mesmo é a prevenção e o amor ao próximo. Um grande abraço do amigo Anderson Lima. Também tem uma mensagem da nossa ouvinte, a Sheila Maria. A Sheila, que está também acompanhando a nossa programação, ela é aqui de Tianguá, e ela também deixou sua mensagem. Ela diz, com tudo que estamos passando no momento, eu acho que devemos nos unir e ajudar uns aos outros a ter consciência de parar para refletir que Deus está no controle de tudo. Então vamos entrar em oração em nossas casas para que o mundo fique em paz, não caia em pânico. Estou vendo muita gente assim, mas confio na providência de Deus. Então aí as mensagens positivas que nos repassam para que possamos ter mais cautela e menos medo. Bom, a gente vai trazer aqui, antes das informações das outras medidas dos municípios, a gente vai trazer aqui, na verdade, já são 21 horas, a gente começou um pouquinho atrasado, a gente vai trazer aqui uma nota da Diocese de Tianguá sobre as medidas também tomadas aqui por parte da Diocese. A você que nos acompanha, você pode curtir, deixar o seu recado, a sua opinião aí no nosso vídeo, no Facebook, e compartilhar também dessas informações. Bom, a Diocese de Tianguá, através de um decreto pelo bispo Francisco Edmilson Neves, ele considerando os decretos federais e estadual acerca das medidas preventivas públicas contra a pandemia, para colaborar com os esforços das autoridades públicas e governamentais na administração, ele decreta o seguinte, que os sacerdotes celebrem diariamente a Santa Missa com centro vital do Ministério Sacerdotal, colocando como intenção principal uma prece ao Senhor para que proteja seu povo e venha em nosso auxílio. No missal romano é possível encontrar formulário próprio para missas em tempos de guerras ou calamidades que pode ser usado segundo as normas litúrgicas. 2. Que missas, se possível, sejam transmitidas por meios de comunicação, a fim de que sejam garantidos os auxílios espirituais ao rebanho. Recomendamos que nessa situação as redes sociais poderão ser um veículo importantíssimo para manter viva no coração do povo a fé e o estreitamento dos laços comunitários. 3. Os fiéis que participarem da missa devem manter a distância prudente uns dos outros, segundo as orientações das autoridades sanitárias. Ele diz até, no item 4 aqui do decreto, que a recitação do Pai Nosso de mãos dadas, né, não seja, que tem que ser evitada essa recitação de mãos dadas, ou que omite-se também aí o abraço, e que evite a comunhão de boca. Esses são alguns dos pontos do decreto, e tem ainda mais algumas informações aqui desse decreto, que as igrejas permaneçam abertas nos horários de costume, conservando-se arejadas e higienizadas. Né? No caso, quem for pode ficar mais tranquilo em relação a isso. Fica suspensa a realização de via sacra, procissões e caminhadas. Fica suspensa também a realização de mutirões de confissões. Suspensa a celebração do translado dos restos mortais do excelentíssimo referendíssimo Dom Timóteo Francisco Nemésio Cordeiro, que estava marcada para o dia 20 de março na Catedral. Fica suspensa também a bênção das novas instalações da Rádio Santana FM de Tianguá, que estava com agenda para o dia 20 de março, sendo suspensa também a realização das 24 horas para Jesus no formato anteriores. Bom, ficam suspensas as atividades também do Centro Cultural Cardeal Aloysio Loutscheider. Então, aqui são algumas das medidas tomadas, né, pela Diocese de Tianguá, na pessoa do bispo Dom Edmilson. São 21 horas e 3 minutos, seguindo aqui com as nossas informações sobre os municípios, né, que a gente falou aqui, sobre
a cidade de Ibiapina. A gente vai trazer aqui rapidinho sobre as demais cidades, algumas das informações que tomadas das medidas cautelares aqui sobre o coronavírus. Vamos para um intervalo rapidinho, dá tempo aí? Sim, a gente vai fazer o seguinte, para novamente trazer as informações, a gente traz aqui o vídeo do Estado do Ceará, do governo do Estado do Ceará, que traz medidas de prevenção sobre o coronavírus. Prevenção ao coronavírus. Tome todos os cuidados. Para combater o coronavírus, a prevenção é fundamental. Juntos podemos reduzir os riscos de contaminação e mudar essa história. Saiba como agir. Lave as mãos com água e sabão ou use álcool gel. Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite multidões. Se apresentar sintomas, evite sair de casa, cumprimentar com beijos no rosto e aperto de mãos. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Não compartilhe objetos pessoais. Caso apresente os sintomas, procure uma unidade de saúde. Em caso de dúvidas, acesse nossos canais de comunicação. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Muito bem, 21h06. A gente está aqui com o programa Papo Livre, edição número 6. Nesse dia, programa diferenciado, a gente está falando aqui do coronavírus. Olha, eu falei que iríamos trazer as informações aqui sobre os outros municípios da Serra da Ibiapaba, mas já demos um salto aí no nosso roteiro para trazer as informações aqui da Diocese de Tianguá de uma forma bem resumida. Olha, gente, apesar de todas essas informações, por que é importante bater muito nessa tecla? É o que eu sinto, é o que eu vejo, é óbvio que você pode ter uma opinião diferente, mas o motivo é de preocupação, de cautela, requer atenção, amor ao próximo, cuidados. Muito importante, gente, olha, eu estava conversando com um amigo e ele falou, tá, produção, o pessoal que está aqui, da importância de estarmos na rua e ao chegar em casa, deixar o sapato, a sandália na porta de casa. Isso não é nenhuma besteira, não. Isso é muito importante porque evitamos de levar inúmeros tipos de bactérias para dentro da casa. E agora, nesse momento, é essencial chegar na porta de casa, tirar o chinelo e direto lavar as mãos com água e sabão até a altura daqui do pulso. Tá todo mundo louco querendo comprar álcool, né, álcool em gel. E todo mundo procurando, gente querendo fazer em casa de forma caseira, não precisa usar o seu gel de cabelo, tá? Que tem gente pesquisando na internet como fazer álcool em gel. E tá pegando o gel de cabelo, colocando substâncias para fazer. Não vai dar certo. Faz o seguinte, lava suas mãos com bastante água e sabão. Procura usar sabão líquido se você não tiver. Se não tiver, tenha o seu sabão. Se puder ter o seu individual, melhor ainda. Quem tem crianças em casa, redobra as atenções. Sempre que chegar em casa, vai direto lavar as mãos. De preferência, tomar um banho, tirar aquela roupa, deixar para lavar. E é que vai pegar a sua criança. É muito importante ter cuidado excessivo, sim, com os idosos. Esses mesmos, não somente, temos que ter essa cautela, não somente em pegar, mas de transmitir. Então, com tudo isso é motivo para pânico? Não. Temos que levar isso com muita leveza, ter lucidez para lidar com isso, muita cautela. Falando com alguém aqui da produção, ele falou, é preciso ter equilíbrio, precisamos estar preparados psicologicamente, porque tudo isso pode ser muito maior, ou seja,
pode afetar muito mais pessoas. E pode, não temos nada decidido, ou pode ser que não. Tudo vai depender das nossas precauções, vai depender das medidas governamentais que forem estabelecidas, que puderem ser cumpridas. Nós sabemos que nós vivemos uma realidade, né, nos nossos municípios, da saúde, do nosso estado. Tínhamos muitos problemas na saúde, de repente vem uma situação como essa e não estávamos preparados. Então, temos que fazer a nossa parte, parar de piadinhas, de crítica, mas realmente de união. Bom, como eu já havia falado aqui, nós já falamos de alguns municípios, mas antes de falar dos outros 5 municípios, a gente vai falar o seguinte, olha, a gente vai destacar aqui outros informes ainda relacionados a esse assunto, porque é de fato o assunto mais comentado do momento. O aplicativo, gente, por exemplo, o aplicativo Adote foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e deve chegar aqui no estado do Ceará em maio para facilitar a construção de famílias com jovens a partir de 7 anos que tenham irmãos ou apresentem alguma doença. A ferramenta dá visibilidade ao grupo de adoções necessárias para qual há menos pretendentes. No aplicativo, que poderá, aliás, ser acessado por pessoas interessadas em adotar, serão disponibilizados dados pessoais. Então, aí, esse aplicativo adotado lá no estado do Paraná pode chegar, sim, aqui ao estado do Ceará. Emerson Medina, a gente vai falar agora de futebol, para falar de coisas boas também, para quem ama o futebol. Hoje é quarta-feira, olha, Emerson Medina não é mais o treinador do Ceará. Com a saída de Adilson Batista do Cruzeiro, o treinador virou alvo para o Clube Mineiro e pediu rescisão do contrato com o vovô. E o Ceará agiu rápido, já contratou Guto Ferreira como novo treinador. Só lembrando que todos os campeonatos de futebol no Brasil estão suspensos, inclusive o cearense, que chegaram até a cogitar ser realizado sem público. Então eu falei assim de quarta-feira, porque para os amantes do futebol, quarta-feira tá assim, é um dos dias que a gente fica aí empolgados para assistir um futebol, claro que depois da Ibivox. Sobre as operadoras dão mais internet e liberam canais para usuários. Após o decreto de pandemia e diversos estados brasileiros terem tomado medidas aí mais drásticas para conter o avanço do novo coronavírus e a publicação do ofício expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações, cobrando das teles e a flexibilização de acesso às operadoras de telecomunicações, elas resolveram fazer um esforço para ajudar nesse combate também do novo coronavírus. A Claro e a Oi anunciaram o reforço de equipes técnicas e o aumento do acesso aos serviços de internet e TV por assinatura, como uma maneira de facilitar a comunicação e atenuar os efeitos da crise desencadeada pela propagação do vírus. Educação. A gente falando aqui sobre a educação, o Ministério da Educação autorizou, a partir dessa quarta-feira, dia 18, a substituição de aulas presenciais das instituições federais de ensino por aulas no formato de ensino à distância. A medida foi publicada na portaria do Diário Oficial da União e é válida por 30 dias ou enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus. Remédios. A Prefeitura de Fortaleza vai entregar remédios a idosos acima de 80 anos na casa desses idosos para evitar a ida aos postos de saúde. Entre elas, a entrega em domicílio de remédios de uso contínuo para pacientes acima de 80 anos. Além disso, haverá uma mudança no esquema de distribuição dos remédios nos postos de saúde para os pacientes acima de 60 anos. Olha que estratégia interessante, né? Que poderia servir aí de exemplo para outros municípios. E a partir de segunda-feira, dia 23, os idosos a partir de 80 anos que fazem uso de remédios contínuos distribuídos nos postos de saúde da capital cearense vão receber o medicamento em casa. Já o estoque de remédio de uso contínuo distribuído aos pacientes cadastrados em condições como diabetes e hipertensão vai ser estendido para 60 dias em vez de 30, como era feito anteriormente. E as receitas
antes com validade de 6 meses, vão passar a valer por 12 meses. Olha que interessante. Assim, evitarão que os idosos precisem sair de casa para renovar receitas e receber medicamento. Bom, já falei aqui em nome de nossos parceiros, todos os nossos parceiros estão com o endereço, o contato e a logomarca aqui no nosso vídeo. E agora voltando a falar sobre as medidas das cidades ibiapabana. Já falamos aí de Tianguá, Viçosa e Ubajara, também a cidade de Ibiapina. 4 cidades, agora traremos aqui as demais. São Benedito. A Prefeitura Municipal de São Benedito adotou como medida, por meio do prefeito Gadiel Gonçalves, um decreto em plano de contingência para o enfrentamento da pandemia. Isso no município nos próximos 15 dias. Algumas das medidas: suspensão das atividades apoiadas ou de responsabilidade do poder público, suspensão do fornecimento de alvarás para a realização de festas e eventos que formem aglomeração de pessoas, suspensão de atividades de grupo que sejam recreativas, festas esportivas, culturais, de idosos e crianças, que com recomendação extensiva às entidades religiosas e associações. A suspensão de atividades de grupo, quer sejam recreativas, festivas, esportivas ou culturais, isso aqui eu já até falei, né? Só repetindo. Também a suspensão de atividades escolares por 15 dias, com recomendação extensiva aos estabelecimentos particulares. A manutenção apenas dos serviços essenciais sem acesso ao público e também os serviços como o COTRAN, Pró-Cidadania, Hospital, UPA, Farmácia Municipal, combate às endemias e limpeza pública permanecem assegurados. Na cidade de Carnaubal, o município também está com um plano de contingenciamento e, por exemplo, cancelou o evento que seria realizado amanhã, dia 19 de março, pelo governo municipal de Carnaubal, na comunidade São José. Guaraciaba do Norte, o prefeito Adail Machado decretou situação de emergência em saúde no município. A partir desse dia 19 de março, portanto, amanhã, ficam suspensas no âmbito municipal, pelo prazo de 15 dias, eventos de qualquer natureza, atividades coletivas em equipamentos públicos que possibilitem a aglomeração de pessoas, também atividades educacionais presenciais em todas as escolas e creches de ensino público do município. Atividades para capacitação e treinamento de pessoal no âmbito do serviço público, e fica recomendada a suspensão de atividades de entidades educacionais, isso nas escolas, faculdades e universidades. No município de Croatá, o município está com um plano de contingência também. Ficam suspensas quaisquer atividades de responsabilidade do poder público, com aglomeração de pessoas, até o próximo dia 29 de março. Suspensas as atividades escolares, festas, serestas e qualquer evento que aglomere pessoas. A realização de cirurgias eletivas não emergenciais no Hospital Municipal Monsenhor Antonino. O fornecimento de alvarás para a realização de festas e eventos similares também cancelados. Os órgãos e entidades de administração municipal deverão manter o funcionamento somente nos serviços essenciais determinados pela portaria de cada secretaria, com atendimento ao público em turno único, até o meio-dia. No município de Ipu, também estado de emergência e suspenso aí, por exemplo, eventos públicos com mais de 100 pessoas, as atividades educacionais presenciais também suspensas, a recomendação para o setor privado também que adote também medidas cautelares, assim como os templos, igrejas e outras entidades religiosas. Também estão suspensas no município de Ipu as autorizações para festas, feiras, jogos esportivos, atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais com pessoas acima de 60 anos. Bom, e aí a gente tinha aqui, né, voltando para Tianguá, aqui a nota do bispo Dom Edmilson, que a gente trouxe de uma forma resumida. Mas, assim, para todos os efeitos, o mais importante, você que está nos acompanhando, que vai certamente ligar a sua TV, que vai ver informações. A gente trouxe aí nomes de pessoas que foram contaminadas, estão infectadas com o vírus
do governo federal, que a gente falou aqui de 17 integrantes da equipe do governo, mas vale lembrar também, trouxemos a informação da vice-governadora do estado do Ceará, mas vale lembrar também que o deputado estadual Júlio César Filho, do Cidadania, o Partido Cidadania, aqui do Ceará, também testou positivo para o coronavírus. Agora à noite também a gente recebeu já informação depois do programa produzido, como eu falei, são muitas informações chegando a todo momento. Tenho certeza que enquanto estamos aqui apresentando, esses dados mudaram, né? Então a gente tem aqui a informação que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também testa positivo para o coronavírus. E aí a gente reforça só que a medida mais importante é a prevenção, o amor ao próximo, nos aliarmos, estarmos mais unidos. Esse momento ele traz sim mensagem, deixa lições positivas na questão social, das relações sociais, na família, sabe? Nós estaremos mais unidos, as pessoas estarão, eu já ouvi de um amigo hoje falando, olha, tem tantas coisas para fazer e não tinha condições de fazer, e agora serei obrigada a ficar em casa e terei tempo de fazer. Até ler livros, olha aí. De ficar mais perto dos pais, dos filhos, dar atenção e lembrar que mesmo as escolas fechadas não é motivo para passear. Deixa de passear no shopping, evita ir para a rua sem necessidade, somente em situações emergenciais. Trabalho, comprar alimento, comprar remédios, e a gente, fazendo cada um à parte, vai ficar muito mais fácil. Importante não ter pânico, acreditar, precisamos acreditar nas medidas estratégicas governamentais, precisamos acreditar no poder público, precisamos acreditar que eles estão preocupados, precisamos seguir essas medidas, mas precisamos, acima de tudo, confiar no Senhor. Somente Ele é o curador de todos os males, e isso aqui não será uma medida determinada por nenhum governo. É a fé de cada um, e dentre essa fé, quem conhece a Deus, quem conhece os seus ensinamentos, conhece a sua palavra, vai seguir, vai conseguir seguir essas medidas, vai conseguir ter um relacionamento melhor com as pessoas e vai encarar de uma forma mais leve, mais suave toda essa situação. Ainda que sejamos atingidos, a gente vai conseguir encarar com mais firmeza, com mais tranquilidade, até porque tudo que acontece no mundo hoje, se conhecêssemos a palavra, se conhecêssemos a Deus de fato e agíssemos como Ele nos ensina, o mundo estaria hoje bem diferente. Mas, infelizmente, nós vivemos uma realidade e temos que encarar de cabeça erguida. São 20 horas e 21 minutos, só para encerrar, mandar um beijo para todo mundo que nos acompanha aqui pelo Facebook. Você que está presente, que deixou a sua mensagem, o nosso abraço. Até quarta-feira da próxima semana, com a permissão de Deus, estaremos aqui firmes e fortes. E só lembrar que amanhã a nossa programação normal aqui na IBVox. Você acorda aí já ouvindo o Djavan Santos. Eu quero mandar aqui um abraço antes de finalizar. Um abraço para o Anderson Lima. Um abraço, muito obrigada pela participação. O Carlos Gomes, ele está em Nova Russas. Um abraço muito especial. Obrigada também pela companhia, pela audiência. A todos um beijo muito especial, durmam com tranquilidade, durmam com Deus. Um momento muito importante para agradecer. Agradeça pelo seu dia, agradeça pelos seus filhos. Sabe, você não pode estar pegando na mão, abraçando, apertando. Olha com amor para o seu filho, para os seus pais. Pega o teu telefone, faz uma ligação. É o momento mais para agradecer do que para reclamar. Aproveita para refletir a vida e ver o que de fato estamos fazendo e qual é a nossa missão. E que possamos, quarta-feira, estar aqui presente novamente, trazendo mais mensagens positivas e que essas informações estejam bem mais desaceleradas. Um beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima quarta.
Baixe o aplicativo IBVox no seu smartphone. É grátis. IBVox, Rádio e TV Web. Atração por você. Prevenção ao coronavírus. Tome todos os cuidados. Para combater o coronavírus, a prevenção é fundamental. Juntos podemos reduzir os riscos de contaminação e mudar essa história. Saiba como agir. Lave as mãos com água e sabão ou use álcool gel. Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite multidões. Se apresentar sintomas, evite sair de casa, cumprimentar com beijos no rosto e aperto de mãos. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Não compartilhe objetos pessoais. Caso apresente os sintomas, procure uma unidade de saúde. Em caso de dúvidas, acesse nossos canais de comunicação. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.